Segunda-feira é o dia do nosso encontro aqui no Instagram. E como sempre, a gente começa a semana com muita energia. Hoje eu separei uma música, vocês já estão escutando, que na verdade eu separei essa música com o intuito de fazer uma reflexão bem profunda, especialmente com as mulheres que estão aqui comigo. A gente tem visto a Ana Hickman compartilhando sobre a questão da violência que ela sofreu, e nós mulheres somos fortes, nós somos como Titanium, e você precisa tomar consciência desse poder que você tem. Então, boa noite todas as mulheres que estão aqui essa noite, especialmente Jaciane, Jéssica, Nathalie, Ana, Rosinéria. Como a gente precisa uma da outra e nos fortalecer. Então, em homenagem às mulheres que são verdadeiras fortalezas, eu escolhi essa música do David Guetta porque eu acho que representa todo esse nosso poder, essa nossa energia feminina, que eu quero que você se apodere mesmo e tenha consciência e utilize também na sua advocacia. A Aline, minha convidada, já entrou. Hoje vamos conversar sobre marketing jurídico, que é um tema muito complexo. E eu vou dizer, gente, que quando eu me formei em 2004, na verdade era um tema proibido. Advogado fazer marketing, gente, não existia. Isso não se falava na faculdade. Mas hoje é possível e é uma ferramenta poderosa para você exercer a sua advocacia. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu já vou aqui fazer o convite. Ah, não, a Aline já até botou aqui para esse encontro que é sempre maravilhoso nessas segundas-feiras aqui. Vamos ver se a Aline vai entrar. Vou parar aqui a nossa música e a Aline já entrou. Boa noite! Olá, boa noite! Que prazer ter você aqui. Você viu que a gente começa animada essa live, né? Total, eu já estava aqui super animada com a música. Menina, o que acontece? Eu fiquei refletindo, falei, gente, qual música que eu vou começar a live segunda-feira? E em razão da gente ver como que essas últimas semanas, todo mundo comentando sobre Ana Hickman, eu falei, eu preciso passar essa mensagem para as advogadas, para as mulheres que estão aqui comigo, como é importante a gente reconhecer a nossa fortaleza, Com né? E a certeza. gente se apropriar e utilizar isso a nosso favor. Então, essa é a grande mensagem do início dessa música escolhida. E, Aline, antes da gente começar, quero dar boas-vindas a todo mundo que está aqui conosco já. Se quem quiser deixar pergunta, já coloca aí no chat, que a gente já gosta de começar animado. Mas, Aline, se apresenta. Quem ainda não segue a Aline, já coloca aqui e começa a seguir, porque ela traz muito conteúdo sobre marketing, que é uma ferramenta poderosa pra gente, Com né? certeza. É um prazer, né, estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite, vi o quanto você tem essa constância com as suas lives, e isso é extremamente importante. Já estou te dando parabéns, porque é muito difícil a gente achar profissionais que tenham essa constância, que entendem realmente que a rede social, quem não está no digital, não está no mundo. Quem não está no digital não consegue trabalhar o seu marketing jurídico de uma forma estratégica, de uma forma mais intencional. Então, eu comecei a atuar nessa área porque era uma deficiência, era uma dificuldade minha como advogada. Então, eu comecei ali em 2019, eu me formei, já tem bastante tempo, né? Foi em 2012, mas eu não advoguei assim que eu me formei. E eu fiquei estudando muito tempo para concursos, e logo depois eu vi que aquilo não fazia mais sentido para mim. E eu falei, bom, agora eu vou advogar. Então, só que todo mundo me conhecia como a concurseira. Eu não sabia de fato
voltou. A minha advocacia para que as pessoas me conhecessem. Então eu comecei a fazendo vídeo, né? Na época ainda era o IGTV, que a gente fazia vídeos um pouco mais longos, ali 4 minutos, 5 minutos. Então eu comecei a produzir conteúdo para que as pessoas pudessem lembrar de mim. Então eu fazia muitos conteúdos ali de direito do consumidor, que era uma área que eu estava começando. Então eu queria que as pessoas lembrassem de mim e principalmente algo que fosse fácil para que elas pudessem se ver naquele problema. Porque a ideia Corriqueiro, né? Do dia a dia. Isso, exatamente. Porque a ideia principal do marketing jurídico, independente de qual área que você atue, a sua audiência ela precisa se ver naquele problema. Ela precisa se imaginar naquele problema. Então, quanto mais você tem essa constância, eu comecei a ter essa constância e vi que era uma dificuldade muito grande dos advogados. Então, eu comecei a trazer conteúdos para ensinar os advogados. Mas, assim, zero intenção, tá? Zero intenção de consultoria, de mentoria, de curso. Então, eu simplesmente estava ali para ajudar. Porque logo depois, né, eu comecei o conteúdo meados de 2019, 2020, logo depois começou a pandemia. Então, eu comecei a produzir muito conteúdo sobre marketing, comecei a estudar muito sobre isso em 2019, porque era realmente algo que pouquíssimas pessoas falavam e todo mundo começou a me perguntar, mas como é que você faz? Você tem consultoria? Você tem curso? E aí ali me despertou uma chave para eu pensar, bom, aqui tem um mercado. Eu comecei a fazer em paralelo com a advocacia, só que eu me apaixonei pelo marketing e hoje eu me dedico 100% ao marketing jurídico, às minhas turmas de mentorias, minhas imersões, aos meus cursos, e eu de fato aí entreguei minha carteira da OAB. Hoje eu não advogo mais. E, Aline, é tão interessante porque eu compartilhei, eu formei, você falou, eu formei em 2012, eu formei em 2004, imagina, 2004 pra gente era proibido. Sim, Você pensar em utilizar, na época a gente tinha Orkut, assim, você pensar em utilizar as redes sociais profissionalmente, não existia essa possibilidade. A advocacia era totalmente diferente da advocacia de hoje. Hoje, as pessoas já, os advogados, né, os bacharéis, eles saem da faculdade com essa ferramenta nas mãos. Só que muitos ainda desconhecem como utilizar de forma adequada e muitas vezes acabam cometendo até infrações éticas e indo parar, né, nos conselhos de ética, respondendo processos. Teve uma história bem interessante logo no início da pandemia, por quê? Para quem ainda não conhece, a gente existe um provimento da OAB de 2021, provimento, até coloquei aqui 205. para lembrar exatamente, o provimento é 205, né? Isso. Que trata especificamente sobre marketing jurídico. Então, o provimento é 2021. Então, depois da pandemia, que começou essa utilização em massa, vamos dizer assim, a OAB regulamentou. E aí, um colega que fazia parte do Conselho de Ética aqui do Espírito Santo, ele comentou que em 2020, quem se formou e já pegou a carteira da ordem, começou a utilizar as redes sem ter muitas regras, né? Foi um boom E de isso, produção de conteúdo. e isso causou muitos procedimentos perante os conselhos de ética estaduais. E às vezes a pessoa assim, nossa, mas eu tenho, sei lá, 6 meses de advogado, meu Deus, já estou aqui respondendo processo. E a gente, por isso que hoje, com o provimento, a gente precisa olhar para o provimento, a gente precisa conhecer as regras para que a gente não pratique nenhuma infração. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né, Aline? Vamos trazer essas orientações. Eu preparei, gente, uma lista, tipo, uns 10 tópicos para falar. Eu sei que é muita coisa, muito conteúdo, mas a gente vai tentar passar muita informação, tentar passar todos esses tópicos aqui para que vocês saiam com todas as dúvidas esclarecidas, o que pode, o que não pode. E no final, a Aline vai contar uma novidade, que ela tá aí com um projeto muito bacana, que eu quero que ela compartilhe aqui, porque também me interessou bastante.
Então, Aline, vamos começar falando da importância do marketing jurídico para a advocacia? Perfeito. Vamos lá. Por que que eu defendo, não só porque eu trabalho com isso? Todo mundo está com o celular na mão. Todo mundo tem acesso a um Instagram, a um Facebook, independente ali de qual conteúdo você produza ou a sua área de atuação. Você quer um nutricionista, você quer um personal, você quer qualquer profissional, você vai no Instagram, pelo menos para você validar. Essa é a ideia. Você não conhece a pessoa, você não conhece o trabalho. A Kelly, minha querida mentorada, entrou aqui. Kelly se desenvolveu muito, tem um nicho maravilhoso. E eu vou dar a Kelly como exemplo, tá? A Kelly trabalha com pessoas com deficiência, por exemplo. Então, ela atua muito na área de família para mães que têm filhos com deficiência. Por que que eu lembro da Kelly? Porque ela é especialista, ela é autoridade. Mas a Kelly, ela não foi do nada. Existe uma construção. Então, primeiro, é de graça você fazer conteúdo. Se você tem um celular, um Instagram ou qualquer outra rede social que você queira e boa vontade para correr atrás, para publicar os seus conteúdos, para de fato pensar, isso aqui é sobre a minha jornada, é sobre a minha história. Então eu vou fazer por mim. Porque, por que que eu tô falando por mim? Porque você não vai ter a aprovação das pessoas. Você não vai ter a aprovação dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus colegas. E se você ficar esperando a aprovação dessas pessoas, você nunca vai começar. Então, por isso que eu falo que é por você, né? Pela nossa carreira. Então, quando você tem um celular na mão, mostrando os seus bastidores, o seu dia a dia, a sua expertise diariamente, você fixa na cabeça das pessoas quem é você. Sobre o que você faz, qual é o problema você resolve. E aí, quando a pessoa ela tem um problema, ela precisa ter você em mente. Ela precisa que você seja a primeira opção dela. Só que eu só consigo ser a primeira opção na cabeça de alguém tendo constância, tendo repetição do que eu faço. E a Aline, é tão importante, você colocou pontos que a gente precisa destacar. Primeiro ponto que eu penso que é importantíssimo é você ser um especialista ou uma especialista, porque a gente ainda vê bacharéis saindo da faculdade querendo ser generalistas. E hoje a advocacia, e eu acredito que vários ramos também profissionais, não admitem mais isso, né? A gente precisa focar. E eu escuto muitos relatos de jovens advogadas falando assim, ah, Vanessa, mas como que eu vou focar? E aí aparece, vamos supor, na minha área do direito imobiliário, como é que eu vou focar no direito imobiliário? E aí aparece uma pessoa com problema trabalhista, como eu vou virar as costas para esse cliente? E aí a pessoa fica desesperada e acaba pegando para fazer aquele processo. E aí a minha orientação, eu sempre falo o seguinte, olha, você precisa ter advogados, advogadas, parceiros. E você Sim, leva esse cliente para o colega que você confia e acompanha ali aquele procedimento. Não vai abandonar a pessoa que confia em você. Então, eu penso que esse exatamente. primeiro ponto é fundamental a gente fortalecer, né? Sabe por quê? Porque a pessoa, ela compra você. Então, por mais que ela tenha você na cabeça dela, ela sabe que você trabalha com imobiliário, mas ela confia tanto em você que por mais que ela tenha um problema trabalhista, ela vai ligar para você e falar assim: mas você atua nessa área também? E aí você vai falar: olha, eu tenho advogado parceiro aqui no escritório, ele confia tanto em você que ele vai na sua indicação, mas ele vai ligar para você. Mas no Instagram ou em qualquer rede que você escolha, você tem que focar em uma área. Por quê? Quem foca, expande. Então, seu foco, eu fico na cabeça do meu cliente. Então, ele compra você. O Neymar colocou aqui, ó, isso é incrível, porque no marketing, quanto mais você entrega, mais você recebe. Uma vez eu escutei uma pessoa falando o seguinte, Vanessa, no marketing jurídico é o seguinte, você coloca a moedinha, coloca a moedinha no cofrinho, coloca, porque é informação, 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 informação. Vai chegar uma hora que aquilo ali tá tão abundante que vai explodir.
Então, esse que é o conceito, né, do marketing jurídico, porque a gente tem que focar nessa produção do conteúdo. E aí, quando você fala que você tem que produzir para você, que as pessoas, você não precisa de aprovação. Olha como que tudo se conecta com a mensagem que a gente passou no início da live, né? Para as mulheres. Como que nós, mulheres, muito a gente escuta, né? De você ter mulheres que, ai, mas como que eu vou aparecer aqui? Como que eu vou falar no story? As pessoas vão rir de mim. Total. Mas você tem que saber o seu valor. Você tem que reconhecer o seu valor. E com certeza a sua voz vai chegar em quem está interessada em ouvir uma informação. Você vai atingir pessoas que estão ali necessitadas, né? Com certeza. Eu tive, e tenho, né? Não sei se vocês me acompanharam essa semana nos meus stories, mas eu tive uma hater, né, essa semana. E eu falo com muita propriedade, porque lá no meu início eu também tive uma hater, eu tive muitas críticas de pessoas conhecidas, porque lá atrás, quando eu comecei, e a gente sabe o quanto a advocacia é uma profissão de destaque, de renome. Nossa, mas como assim? O advogado vai estar na rede social, mas virou blogueiro, desistiu da advocacia, sabe aquelas coisas assim, sabe? E lá atrás, quando eu comecei, eu tive muitas críticas de pessoas próximas. Ai, para de fazer vídeo, esse vídeo. E eu ainda fazia direito do consumidor, que era uma área que, assim, eu não tinha uma especialidade na área, em nenhuma área. Então eu falei, bom, como é que eu posso começar? Que seja fácil para mim, que eu me sinta mais confortável, que seja fácil para as pessoas que me acompanham. Então eu realmente escolhi uma área que é o dia a dia das pessoas. Todo mundo que começa no direito ali, advogar, a gente sempre começa pegando o processo do juizado, direito do consumidor. Por quê? Porque realmente são processos mais simples Mais mesmo, né? simples, menos Tem pouco. complexidade. Exatamente, tem pouca complexidade. Então, assim, eu falei, como é que eu posso começar? E aí, esse é o pulo do gato. Comece do jeito que dá, com o que você tem, com o que você pode. Lá atrás era assim que eu podia, era assim que eu conseguia. Por mais que eu não segui a carreira jurídica, eu sabia que a minha voz ia chegar para alguém, independente de qual área e de qual transformação eu geraria na vida das pessoas. Então, assim, e a gente fala muito essa questão do propósito, né? Nossa, como encontrar o seu propósito? Ah, eu vou acordar hoje e vou encontrar o meu propósito. Eu vou Eu só sonhar com consegui. propósito, né? Exatamente, vou tropeçar no propósito hoje. Só que eu só encontrei o meu propósito porque eu estive em ação. Então, para eu trabalhar com marketing jurídico e entender que era isso que eu queria, eu precisei estudar por muito tempo para concurso, passar por áreas do direito, errar muito para eu me conhecer, entender na clareza mesmo, sabe? Bom, eu quero seguir nesse caminho. Só que quando você tem muita clareza de quem é você, de onde você quer chegar e do seu propósito, a hater ela vai vir, porque ela vem e ela vem com tudo. Só que aquilo não te abala. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Quando você conhece a sua história, a sua jornada e quem é você, e você não tem dúvida disso, aquele comentário que eu tive essa semana, que foi ontem, né? Eu compartilhei com as pessoas, aquilo para mim não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque só eu sei o que eu passo por trás dessa tela aqui. Com certeza, a sua trajetória. E quando a gente trabalha também aqui no Instagram, a gente está sujeita, vamos dizer assim, né, a escutar o que as pessoas querem falar com você. Então, eu já tive caso de comentários, né, em post, que eu tive que dar uma regulada ali, porque o negócio estava pegando fogo. Mas eu acho que quando a gente coloca na balança, e foi como eu compartilhei com você, né? Quando você compartilhou a história, e eu mandei um direct e falei, bom, a nossa missão é que nos fortalece. Então, independente das mensagens que você vai receber, ou de pessoas que vão te criticar, dizer, nossa, mas advogado no Instagram não combina, porque pelo menos as pessoas que formaram mais, né? Lá atrás, tipo eu aqui, escuta assim, nossa, mas cliente não vai te procurar no Instagram. Isso não existe. Já escutei pessoas falando isso para mim, Vanessa, mas
Quem vai para o Instagram não quer advogado, quer dancinha. Então, assim, existem pessoas que têm essa mentalidade ainda, mas a realidade mostra outra situação. Então, você utilizando as regras, né, que a OAB estabelece para marketing jurídico, fazendo, eu digo sempre sobre responsabilidade. Quando você está aqui produzindo conteúdo, trazendo informação para as pessoas, você precisa ser responsável. Perfeito. Pesquisar, é você literalmente estudar, você produzir aquele conteúdo, trazer uma resposta mais com embasamento e não com achismo. Por quê? A irresponsabilidade sua aqui nas redes sociais não tem limite. Você vai atingir pessoas, sei lá, da onde? Todo mundo, né? Então, assim, você Exatamente. tem que ter responsabilidade. Tem uma pessoa que colocou qual é o jeito mais fácil de decidir aí entre duas áreas. Do direito, será que é isso? Acredito que sim. Vamos lá, vamos pensar que seja do direito. É, claro que você pode gostar de direito criminal e direito trabalhista, por exemplo. Mas o que você gosta de verdade? Porque a gente sabe. A gente sabe aquilo que faz o nosso coração vibrar. Por quê? Por Aquela que eu falo isso? paixão. Aquela paixão. Quando você tem a paixão, você trabalha com amor, você trabalha com paixão. Não estou falando que a jornada é mais fácil, mas ela é muito mais prazerosa. Então, quando eu trago para a produção de conteúdo, porque isso aqui é trabalho, tá? O que a gente está fazendo aqui, a gente não está batendo um papinho legal. Tá gostoso? Tá maravilhoso, né? Vanessa, adorei realmente te conhecer. Já deu aqui um match. Só que isso aqui é trabalho. Eu não tô passando meu tempo aqui e a Vanessa também não tá passando o tempo dela. A gente não tá brincando de fazer uma live. E aí, quando você vira essa chave, você entende que isso aqui é a sua ferramenta de trabalho. Então, vai dar trabalho. Então, que dê trabalho com uma coisa que você goste. Que dê trabalho com algo Exatamente. que te dê tesão para fazer, paixão mesmo, sabe? E aí você começa a entender para que lado, para que área que eu quero. Ah, essa aqui eu gosto, mas essa aqui eu gosto muito. Você tem a sua resposta dentro de você. E Aline, eu vou dizer o seguinte também, quando a gente, igual no início você falou, Vanessa, eu quero te dar os parabéns, que você tá aqui toda segunda-feira, tô vendo sua constância. Mas como você disse, é um trabalho. Eu encaro, né, a minha rede social, meu Instagram, meu YouTube, como um trabalho, como uma ferramenta de trabalho para o meu negócio, para a minha advocacia. Mas, ao mesmo tempo, o retorno que eu tenho daqui é tão maravilhoso. Então, Total. assim, aqui eu tenho a Andresa, lá de Linhares, aqui do Espírito Santo, que está sempre aqui com a gente. A Mônica também, que é nossa aluna do IEP, que está sempre aqui com a gente. A Mônica. Tenho outras alunas aqui, então assim, a gente se conectar. E aí, quando isso vem para o mundo real, quando eu conheço as pessoas presencialmente, aí o negócio é melhor ainda. Com Então, certeza. como que a gente se dedicando, né, estando aqui, sendo constante, esse retorno vem e a nossa rede só se fortalece. Então, é muito maravilhoso a dedicação realmente tem um retorno, né? O, aqui, a pessoa que mandou a pergunta, tá até difícil de falar o nome, né? Ah, Inclusive, olha isso. É K Menestrina. Vamos lá. Esse arroba tá difícil de ler. tá A gente quer o difícil. seu nome, a gente quer o seu nome para que você seja lembrada pelas pessoas. Ó, e aí já vamos começar com uma estratégia aqui. A Olha aí, pessoa, ótimo, a amei. pessoa está na live, vocês estão na live. O que é mais importante quando você manda um recado aqui na live, um comentário? A sua foto de perfil e o seu nome. Se eu não consigo ler o seu nome, já fica difícil para a gente se comunicar. Se eu não consigo te ver na foto, por exemplo, K Menestrina, eu não sei o seu nome e eu tô vendo a sua foto, o seu rosto bem de longe. Aproxima mais essa foto aí, porque a nossa foto de perfil tem que estar aqui, ó, daqui para cima, focando no nosso rosto. E o nosso arroba, sabe aquela coisa assim? Conheci a Vanessa. A Vanessa vai falar assim: qual que é o seu arroba do Instagram mesmo?
Então, o seu nome é o que vai ficar na cabeça das pessoas. Então, já fica aqui a estratégia, que isso aqui é coisa. Ó, isso aqui é uma estratégia de consultoria, hein? Já tá aqui, ó, de graça para você. Não é? Aline, me diz uma coisa, falando já em perfil, então, aqui do Insta, de nome, quando a gente vai para bio do Instagram, aí é o nervoso, porque é que ele tem estilo deste tamanhozinho. Você quer escrever um 250 mundo, caracteres. você quer escrever um mundo, porque o advogado já gosta de escrever. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou botar aqui? Porque é onde a pessoa vai ver o que eu faço, qual é a minha entrega, meu compromisso. E aí, qual é a orientação que você passa pra gente? Vamos lá. Quando a gente entra no seu Instagram, a primeira coisa que a gente vai ver é a sua foto e a sua bio. Então, a gente já começou aqui falando da foto, que é importante que esteja uma foto com fundo, né? Um fundo liso. Por quê? Para não brigar você e o fundo da sua foto. Isso é bem importante que a gente faz. Quando a gente vai para a nossa bio, o que é importante? Bom, Aline, eu falo para cliente final. Eu sou uma advogada familiarista e eu falo para cliente final. Então, ou seja, você fala para pessoas que são extremamente leigas na advocacia. Então, se você coloca lá, advogada atuante no direito de família e sucessões. Complicou. O cliente não faz a menor ideia do que sejam sucessões. Então, é muito mais fácil que você tenha uma frase que fale exatamente qual problema você resolve. Como, vou dar um outro exemplo aqui, advogado trabalhista. Para quem que você fala? Para empresário ou Reclamante? trabalhador? Reclamado? Só Uhum. que se aí você coloca ali reclamante e reclamado, você já confunde a pessoa porque ela também não sabe o que que é. Então, por exemplo, resolvo os problemas trabalhistas dos empregados. Ou advogo na busca da, da Economia para os empresários, sei exatamente. lá. Então, assim, percebe que de uma forma muito simples, uma frase muito simples, eu consigo entrar no seu Instagram e saber exatamente o que você faz. Então, é muito mais fácil. A gente fica pensando, nossa, Vanessa, teve um dia que eu acordei de madrugada, que eu mudei a minha bio, que eu falei assim, gente, a minha bio eu vou mudar agora. Aí eu fui lá e mudei tudo. Por quê? Porque a gente fica pensando, meu Deus, o que que a gente coloca? E eu É mudo a minha difícil, bio, tá? eu mudo a minha bio várias e várias vezes. Só que é tão importante que você pense sobre isso. Bom, como é que eu vou construir essa frase? Pensa quem eu sou, para quem eu falo e qual problema eu resolvo. Você vai conseguir Agora montar a aqui, sua vou frase. fazer uma pergunta que eu já tive várias opiniões sobre essa pergunta que eu vou fazer. Uma hora eu penso de um jeito, outra hora eu penso de outro. Rola usar figurinha ou não? E na bio que você diz? É, na bio. Então, não tem problema você usar um emoji ou outro. O que tem que tomar cuidado é se você vai colocar muito emoji, sabe? Que aí você coloca muito emoji na bio, aquilo chama muito atenção ou muitas das vezes infantiliza sua É, marca, né? Então, por exemplo, às vezes você vai escrever uma legenda, em cada parágrafo você colocou um emoji. Então, assim, é muito over, né? Então, não tem ai, problema meu você Deus, ter. agora eu nem sei como é que tá a minha bio. Vou ter que voltar lá, vou ter que. Porque aqui, eu já botei figurinha, depois eu tirei, aí depois botei de novo. Aí eu falei, meu Deus do céu, deixa com essa figurinha, não tiro. Porque às vezes a imagem aí atrai mais do que a pessoa lê. A gente sabe que hoje em dia é muito. A informação muito rápida, né? Então a pessoa tem Aham. que olhar e se identificar. Ó, a Andresa até cobriu o olhinho, porque é difícil decidir, mas tá interessante. A gente tem que pensar para ter tipo, um equilíbrio, né? Sim, Não deixar exatamente. muito. Não tem problema ter o emoji, tá? Não Sim. tem, até porque não tem certo e errado. É só uma ideia, porque se você coloca muito emoji, você acaba descaracterizando até, por exemplo, a sua marca, né? Verdade. Então, é importante pensar sobre isso. Agora, Aline, então assim, a advogada decidiu hoje, tá aqui com a gente, já decidiu, vou fazer, colocar uma foto interessante, como a Aline já orientou,
Vou fazer uma bio também que identifique o que eu faço. E aí a gente vai para a produção de conteúdo. Quando a gente vai para a produção de conteúdo, nós nos deparamos com várias regras, vamos dizer assim, porque a OAB liberou o marketing jurídico, mas estabeleceu alguns pontos sensíveis, vamos colocar assim, que nós precisamos nos atentar. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que o marketing jurídico ele pode ser exercido e o principal é você trazer aquele conteúdo informativo nos seus posts. Então, você explorar a informação que vai chegar para a sociedade, que vai auxiliar alguém, trazer alguma informação sobre algum direito. Então, por exemplo, no meu caso, do direito imobiliário, a gente fala muito sobre locação, sobre os contratos de locação, o que acontece com o locador, com o locatário em algumas situações, no que tange ao inventário extrajudicial também. A gente traz a obrigatoriedade do inventário, os requisitos do inventário, o prazo do inventário. Então, isso tudo é conteúdo que vai levar informação para a sociedade. Essa é a conduta mais adequada mesmo? O que que é mais importante? Então, a gente falou da foto, que ela tem que ser uma foto clara, uma foto que. E assim, importante dizer, o que que você quer passar com a sua foto? Qual é o sentimento que você quer quando a pessoa entra no seu Instagram? Então, isso diz muito sobre a sua foto, né? A sua foto diz muito sobre você. Então, a gente foi para bio, que ali vai ter uma frase simples, clara, objetiva. A Vanessa, que trabalha com direito imobiliário, quando ela coloca atuo na proteção e na regularização do seu imóvel. E aí ela pode colocar embaixo, né? Contratos imobiliários, uso capião, regularização, ou seja, ela conduz negócios imobiliários. Então, são palavras que a gente acaba já de uma forma mais estratégica, né? Trazendo e explicando o que a gente faz. Quando a gente vai para a nossa produção de conteúdo, e aqui eu já falo mesmo que é muito importante que a gente faça uma união entre vida pessoal e vida profissional. Você não é uma pessoa na sua vida pessoal e você não é uma outra pessoa na sua vida profissional. Você é a mesma pessoa. Porque se você hoje está sendo uma pessoa aqui e uma pessoa aqui, tá vendo o quê? Um ruído nessa comunicação. Isso é Isso, crise, assim, vou explorar meu Instagram profissionalmente. O que eu faço? Apago tudo e começo do zero. Faço outro Instagram, as pessoas ficam em crise, né? Não sabem o que fazer. Então a ideia é total. continuar, né? Continuar no Instagram. Exatamente. Você vai ter a ideia que o seu Instagram, ele é um Instagram profissional, mas você não vai deixar de postar a sua vida pessoal, até porque você vive. Você tem uma vida social, você gosta de viajar, você gosta. E aí, como que a gente traz a questão da vida pessoal? Comece a se perguntar: bom, isso aqui faz sentido para mim, para minha marca? E aí, Aline, será que eu excluo? Será que eu arquivo? Dá uma olhada nas suas fotos. Às vezes tem coisas ali, né? Fotos ali, que não fazem mais sentido para você. Então você vai lá e arquiva, não exclui, não. Tem ali nos 3 pontinhos, você vai arquivar para você não perder aquela foto e aquela publicação. Então ela vai ficar escondidinha ali na sua pasta de arquivados. E você vai começar a mesclar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Claro que a sua vida profissional ela vai prevalecer mais, né? É onde eu quero me tornar autoridade, onde eu quero que as pessoas lembrem de mim, mas nunca deixando de mostrar exatamente quem é você, o que que você gosta. Por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro vinho, então você sempre vai olhar nos meus stories, vai ter vinho. Você sempre vai olhar no meu feed, vai ter vinho. Ou seja, é eu trazer uma coisa que eu gosto de uma forma mais intencional. Por exemplo, eu, Aline, tenho uma frase que é muito peculiar da marca Aline Rodrigues, que é a frase comemore pequenas vitórias. Então, ou seja, existe comemorar, e aí eu já utilizo o vinho, que é todo é a imagem mesmo da comemoração de você brindar, de você comemorar suas pequenas conquistas, porque é algo que eu defendo na minha marca, ou seja,
Você precisa comemorar todas as suas vitórias, independente se é uma grande vitória, uma pequena vitória, se é só um comentário positivo de alguém, é importante que você comemore. Por quê? Porque quando você tem uma grande vitória, você consegue olhar para trás e honrar a sua jornada. Ou seja, o que eu acabei de fazer aqui com vocês? Eu acabei de mostrar algo que é um valor da Aline Rodrigues. Então eu trabalho isso de uma forma intencional para que as pessoas elas comecem a se relacionar comigo. Porque se a Vanessa também gosta de vinho, ela vai falar, nossa, eu vou postar uma foto de um vinho e você vai falar assim, nossa, eu adoro esse vinho também. E aí ele combina com o queijo tal. Aí eu vou falar, nossa, Vanessa, eu também, eu amo queijo. E a gente vai criar um diálogo. E aí a Vanessa já ficou comigo na cabeça. Às vezes você é uma pessoa que gosta muito de viajar. Então, você vai trazer as suas viagens de uma forma mais intencional, sempre com conteúdo agregador na legenda. Não é simplesmente assim, day off. Tô tomando vinho, sem nada, né? Exatamente. Mas o que que representa aquela viagem? O que que Sim. representa aquele momento? Às vezes você parou para cozinhar para o seu marido. Aquele ali é um momento onde você colocou seu filho para dormir, e aí você faz um stories, e aí você filma, você colocando vinho, mostrando a mesa. Aquilo ali diz muito sobre quem é você. E é dessa forma que você vai começar a mostrar a sua vida pessoal, não é mostrar tudo, que aí aqui eu deixo muito claro que não é mostrar tudo, porque o Instagram não é o quintal da tua casa, né? Porque não é mostrar tudo, é Tem mostrar o que gente faz que sentido. tem gente que extrapola nessa questão, né? E já gostei do vinho, já gostei das Aí, ó. viagens. A gente a falar que a próxima live a gente podia falar só sobre vinho, viagem com vinho, E eu já aí acho que a já próxima live a gente já podia abrir um vinho. O não é? que que você acha? Nossa, eu ia amar, eu ia amar. Amo vinho, amo viagem. Também. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né, na produção do conteúdo jurídico e trazer também a sua identidade para o seu Instagram, porque as pessoas vão se Exatamente. conectar com as suas histórias, com o que elas, né, elas estão assistindo ali de você. Nossa, que bacana, a Vanessa gosta disso. Eu também gosto, igual você comentou, né, do vinho. Então, a gente tem esse equilíbrio, né, da vida pessoal e da vida profissional. Agora, quando a gente parte para o conteúdo jurídico, existe alguma restrição? Por exemplo, eu não posso postar isso dentro do meu escritório, não posso comentar sobre isso. Acho que é importante a gente esclarecer esses pontos sensíveis também, né? Exatamente. Quando a gente vai para o conteúdo jurídico, como é que eu construo um conteúdo jurídico? Sempre pense aí é, nas dúvidas, nos desejos da sua audiência. Nossa, eu tenho muita vontade de me divorciar, mas eu não sei por onde eu começo, eu não sei quais são os documentos. Começa a ter esse olhar estratégico. Como é que eu construo esse conteúdo? Pega a dúvida do seu cliente. O que que chegou para você no seu escritório? Transforma isso num vídeo, transforma isso num carrossel. Você já vai ter um olhar mais intencional para aquele conteúdo. Agora, o que que a gente não pode, né? E eu vou mencionar algumas coisas bem específicas que você fere o código de ética. Por exemplo, eu não posso fazer uma legenda e no final da legenda colocar assim: clica lá no link da minha bio e agende a sua consulta, caso você precise de mim. Eu não posso instigar realmente a minha audiência a clicar no link da bio. O que que eu vi esses dias, né? Black Friday para você entrar com o processo. Então, para você entrar com o processo, é X, tá? E você consegue dividir em até 10 vezes ou o valor Y à vista. Meu Um Deus. escritório do Rio de Janeiro. É real, isso é real. Então, assim, eu não posso mostrar valor de honorário, eu não posso falar exatamente, olha, entra essa semana com o seu divórcio, que eu sei que você está esperando, ó, muito tempo, porque essa semana a gente está com 25% de desconto para você que tomou a decisão de encerrar essa sua vida conjugal. Imagina essa chamada. Não dá, não pode, é proibido pelo Código de Ética. Então, eu não posso fazer essas chamadas, eu não posso mercantilizar a minha advocacia. Eu não posso fazer uma autopromoção, por exemplo. Clica aqui no link da minha bio e me contrate, porque eu sou a melhor advogada do estado do Rio de Janeiro. Também não pode, né? Eu não posso fazer essa autopromoção.
o conteúdo ele tem que ser estritamente informativo. Se ele é informativo, não tem problema. Não tem problema porque você não está infringindo o código de ética. Esses dias eu recebi uma dúvida assim, Aline, se eu tiver muita constância no conteúdo, eu estou infringindo o código de ética? Se você tiver muita constância e o conteúdo ele é 100% informativo, de maneira nenhuma, você não está infringindo o código de ética nem o provimento. O que você não pode é ter essa mercantilização mesmo, sabe? Sim. Clique aqui e me contrate. Uma outra coisa que eu já vi, a pessoa abre uma caixinha de perguntas e coloca assim, consultoria gratuita. Não Gratuita, já vi pode. também. Outra coisa, clique aqui e agende a sua consulta. Agenda de novembro aberta. Outra coisa que não pode. Então, isso é bem importante. Outra coisa que eu vejo Calma, muito, você está Aline, sentença de calma. procedência. Calma que o povo deve estar aí polvoroso. Anota Gente, tudo. vocês estão Anota. anotando tudo que não pode, que pode, porque é muita regra que a gente precisa observar. E na prática, quando a gente vai para o Instagram, e aí quando a gente vai para o TikTok, o negócio fica pior ainda. Porque assim, eu coloco os vídeos do que eu gravo para o Instagram, eu jogo para o TikTok. E só entra no TikTok para fazer isso, para jogar. Quando você Uhum. entra, aí começa a aparecer aqueles vídeos, você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque é uma rede, assim, totalmente, acho que muito sem limites do que o próprio Instagram. Uhum. Mas quando a gente pensa na questão do advogado, da advogada, dessas regras, tudo tem um motivo, tudo tem uma finalidade. Então, é óbvio que a gente tem uma profissão que é mais formal, e apesar da gente poder estar aqui no Instagram, poder trazer o conteúdo, mas a gente tem que observar esse rito, né, que deve ser detalhado, deve ser observado, sob pena de você responder um procedimento no Conselho de Ética da OAB do seu estado. Agora, essa questão de divulgação de honorários, a gente vê muito Muito, muito. honorários. A Andresa até colocou aqui, ó, que já viu muito também esses exemplos que você deu. Uma outra questão que a gente também verifica sobre se você pode usar e-mail marketing. E-mail marketing pode utilizar com caráter informativo, acredito que sim, mas sem você fazer essa questão. Ah, você está querendo se divorciar agora? Se você me mandar um e-mail hoje, eu vou fazer uma condição especial para você. Não rola isso. Eu ia Exatamente. comentar sobre a Black Friday, porque o nosso escritório fica aqui em Vitória, num shopping, que é um shopping, é como se fosse um centro comercial, mas o nome é shopping. Uhum. Então lá tem lojas também de decoração, mais coisas de decoração. E a gerência do shopping faz uma promo com os lojistas, né? E sempre, todo ano é a mesma coisa. Mas vocês não vão fazer nenhuma promoção para os clientes vir aqui. A gente tem que todo ano explicar. Mas a advocacia não trabalha com promoção. A gente não pode fazer marketing dessa forma agressivo, chamando o cliente. Aí todo ano é a mesma explicação. Porque para as pessoas que não atuam no direito, é algo meio sem, ainda mais hoje, né, que tudo é propaganda, 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 as pessoas não entendem muito bem essa Exatamente. nossa restrição, né? Exatamente. E assim, é o que eu sempre falo. Concorde ou não, você tem que saber jogar o jogo, sabe? Existem diversas formas. Não é postando, por exemplo, uma sentença de procedência que você vai convencer um cliente que você é o melhor advogado. Não é sobre isso, sabe? É sobre você ter uma constância aqui para que ele tome a decisão de que você é o melhor advogado. Existe toda uma construção. A autoridade não é sobre você fazer a melhor faculdade, ter a melhor pós-graduação e que está colado aí na tua parede, que você tem 4 pós-graduações. O cliente não quer nem saber isso. Ele quer saber, você resolve o meu problema? É você que eu quero. Você E tem a ponto. minha solução, né? Exatamente. Então, quanto mais você é de uma forma humana, quanto mais você facilita a sua linguagem sem juridiquês e você consegue chegar no cliente e ele entendeu qual problema você resolve,
Ele quer você. Por quê? Porque ele se identificou com você, porque ele gostou do seu jeito, da sua personalidade, de quem você é, do que você defende, dos seus valores. Por isso que é tão importante a gente fazer essa mescla do conteúdo, porque conteúdo só jurídico, primeiro, não é mais um diferencial. É sua obrigação você ser muito bom naquilo que você faz. Só que você tem que ter outras habilidades. Você tem que saber vender seu serviço, tem que saber você tem que ter uma boa oratória, você tem que saber fazer uma gestão de pessoas, gestão do seu escritório, gestão do financeiro. Você tem que saber isso, sabe? E, de fato, quem fala melhor vende mais, convence mais. Então, assim, o que eu vejo muito? Ah, mas é porque o advogado tal, ele sabe menos do que eu e tá aí ganhando rios de dinheiro. Mas, às vezes, ele tá na rede social, ele tá se desafiando, ele tá sabendo vender, se vender, porque a gente se vende o tempo todo. Você vende o seu conhecimento, você vende a sua imagem, você vende o seu tempo. E não é Eu, sobre uma sentença de procedência que vai fazer com que você seja contratado. Existe muita coisa por trás, sabe? É verdade. Eu digo que a gente precisa ter essa coerência na vida, né? Então, quando você traz essa informação, quando o seu cliente olha para o Instagram, para o seu perfil, para o seu feed, será que ele reconhece você ali? Ou se ele te encontrar no final de semana no restaurante da sua cidade, ele vai falar: Nossa, essa não é a Vanessa, essa é outra pessoa. Então, quando a gente trabalha como advogada, como advogado, a gente precisa trabalhar essa imagem como um todo. Porque o cliente precisa conhecer você se você está no restaurante, se você está aqui no Instagram, se você está no seu escritório atendendo ele numa consultoria. Então, esse equilíbrio entre as suas imagens precisa existir. Não tem como Exatamente. você ser uma pessoa aqui no Instagram, uma pessoa no seu escritório, uma pessoa no restaurante no fim de semana. É claro que a sua imagem, talvez no final de semana, você vai colocar uma roupa mais leve, tem toda essa regra, né, de vestimenta. A gente, no nosso curso do IEP, do Inventário Extrajudicial, a gente convidou a Yara Quaresma, que é uma consultora de imagem e estilo, e ela fala sobre a imagem sistêmica da mulher. E ela deu um exemplo muito bacana. Ela fala assim: imagina você que veste o terninho preto da advogada, porque você entende que é o terninho preto que vai te dar autoridade para o cliente fechar com você. E aí o cliente vê você naquele terno preto, vê, né, na imagem da advogada, da autoridade, fecha o contrato com você. Te encontra em pleno domingo com aquele short quase mostrando tudo. Será que essa imagem é a que você... Será que isso é coerência? Será que o cliente não vai achar estranho isso daí? Então, olha como que a gente precisa trabalhar todas essas esferas, né, de comunicação. E, Aline, Exatamente. quando você traz também a informação sobre não postar, então, sentenças de procedência, expondo o nome de clientes, honorários também, se não pode trazer essa informação. Olha como que a gente precisa trabalhar aqui com muito cuidado, com muita responsabilidade. Agora, a gente pode trabalhar com memes? Pode, se isso faz sentido para sua marca. É isso que eu sempre falo. Às vezes, e assim, primeiro, existem alguns memes que eu não gosto, tá? Que eu não concordo. Por exemplo, memes falando mal de cliente. Nossa, Nossa, eu também. eu não gosto disso, sabe? Porque você tá zombando da pessoa que confiou em você, sabe? Então, assim, eu não gosto de memes que zombam de cliente, de conteúdos, assim, muito extravagantes, mas isso é a linha, tá? É importante sempre que, se faz sentido para você, e aí é exatamente o que a Vanessa estava falando. O que faz sentido para sua marca? O que faz sentido para o seu posicionamento? Como que você quer se posicionar? Porque tudo é posicionamento, né? Quando eu iniciei, eu estava muito perdida, eu não sabia quem eu queria atingir, quem eu queria que fosse realmente ali as minhas clientes, dentro de uma mentoria, dentro de um acompanhamento. Eu não tinha clareza de quem eu era e de quem eu queria atingir. Então, você acaba tirando para todos os lados. Só que é importante, qual é o posicionamento que eu quero ter? Como eu quero ser
lembrada pelas pessoas. E aí uma analogia aqui muito legal que eu sempre falo ali com as minhas alunas. Imagina que você saiu no final de semana e foi num barzinho e encontrou um casal de amigos que você conhece, tá? Só que esse casal de amigos, ele tá com outro casal que você não conhece. E aí você chega na mesa ali e se apresenta para esse casal que você não conhece. E esse casal que são seus amigos te apresenta, olha, essa aqui é a Vanessa, essa aqui é a Aline, enfim. E aí você vira as costas e vai embora. Como que esse casal que te conhece fala de você? Nossa, ainda bem que a Vanessa não quis sentar aqui. Pelo amor de Deus. Ou será que, nossa, que pena, né? A Vanessa podia sentar aqui com a gente. Ela é tão simpática, nossa, ela tá com um processo meu, nossa, rapidez, agilidade. Ela é tão humana, ela tem um atendimento onde eu vou no escritório dela, eu fico tão confortável com ela. Você sabe o que estão dizendo sobre você? Então, a construção da sua marca, né? A marca pessoal é o que dizem sobre você, né? Jeff Bezos que fala isso. É o que dizem sobre você quando você não está na sala. E aí, fazendo uma analogia aqui, coloquei um exemplo de você chegando ali no barzinho e tal, enfim. Então, o que as pessoas estão dizendo sobre você? Você sabe exatamente como você está sendo lembrada pelas pessoas? Isso é extremamente importante. E isso vem muito do seu posicionamento. Você está se posicionando como? É como você está sendo lembrada pelas pessoas. Perfeito. E hoje, quando a gente vê a advocacia, né, um grande número de advogados e advogadas atuando no Brasil. Até no início da live eu falei, a gente tem uma pesquisa de julho deste ano que tem um advogado para cada 164 brasileiros. Olha isso. Só que, o que a gente tem que pensar? E aí é algo que a gente trabalha muito lá no curso, com as nossas alunas. A gente tem que pensar que os clientes, eles são as borboletas. E você não tem que ser caçador ou caçadora de borboleta, desesperada com a redinha na mão, caçando borboleta, porque você vai gerar um esforço, você vai se desgastar, você vai se aborrecer. O que você precisa fazer é cuidar do seu jardim. E aí o jardim que a gente está trabalhando aqui hoje é o seu Instagram. Cuidar das suas redes sociais, cuidar da sua imagem. Porque quando você trabalha o seu jardim, os clientes, as borboletas vêm até você. Então, o que o marketing jurídico proporciona é justamente isso. É que você deixe de ser uma caçadora e passe a cuidar do seu jardim, porque os clientes virão até você quando te reconhecerem como especialista, com autoridade, com constância, com responsabilidade e com uma coerência nas áreas da sua vida, com esse equilíbrio. Total. Aline, eu penso que nós estamos aí aproximando a 1 hora Eu de live. nem vi passar só uma Passou hora. rápido, né? Eu quero que você divulgue a oportunidade que está aí rolando nas redes sociais, que me chamou muita atenção no projeto que você tem. Então, fale para quem está aqui com a gente e deixe a sua mensagem final. No dia 2/12, sábado agora, a gente vai fazer uma imersão. Eu e mais 3 advogadas. Então, a gente uniu, né? Chama imersão, os 4 elementos da advocacia. Então, a gente uniu marketing jurídico, comunicação e oratória, gestão de escritório, né? Todas as ferramentas ali para você gerir o seu escritório e gestão do financeiro. Porque são dificuldades grandes, assim, de pessoas e de advogados que já estão aí há muito tempo e não sabem gerir o seu escritório, não sabem se comunicar, fazer um vídeo, fazer uma sustentação oral e também não sabem produzir o conteúdo. E hoje, né, a gente abriu as inscrições hoje, né, Vanessa? E só hoje a gente está dando 50% de desconto, ou seja, a partir de amanhã a imersão vai para 397 e hoje, usando o cupom de desconto, ela fica 197, você consegue dividir aí em até 12 vezes. É uma imersão online e ao vivo.
Mas, ainda que você não consiga estar no ao vivo, ela vai ficar gravada por 30 dias. Então, você consegue ter acesso aos materiais, assistir quantas vezes você quiser, né? E ao vivo será no dia 2/12. Então, a gente vai trabalhar todos esses elementos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar ali no privado qualquer dúvida, ou no link da minha bio. Eu vou colocar aqui o cupom de desconto, porque no link da minha bio, Isso! no link da minha bio, você já consegue ter acesso ao link da imersão. Então, você vai colocar ali cupom de desconto, você vai digitar cupom VIP, e aí você já ganha 50% de desconto só até hoje, até as 23h59. E Vanessa, você está super convidada. E Mônica é nossa aluna no IAP, colocou. Eu assisti a live dos 4 elementos da advocacia, muito legal. Eu deixo aqui o convite para todos e todas entrarem no link, se informarem, porque o projeto está muito interessante. Eu fiquei já se me coçando, porque quero aprender muito sobre gestão. Nosso escritório hoje é eu, um sócio e uma estagiária, e a gente tem essa vontade, né, de crescer, e tudo tem que ter gestão, tem que ter. Quando a gente começou o escritório, Aline, eu acho que eu posso compartilhar aqui, porque eu penso que muitos que estão aqui hoje foram também dessa forma. A gente fazia controle dos processos no Word, gente. Eu também, Colocava quando lá o número, advogava, também fazia isso. colocava o número do processo, eu escrevia o andamento para dar o feedback para o cliente. Então, assim, hoje lá no escritório, a gente já tem um programa, um software que auxilia muito a questão de andamento, para passar relatório para cliente todo mês, tem que enviar relatório para cliente, porque esse é o diferencial que você vai levar, né, que o cliente vai ver em você. Então, todo mês a gente implementou. Mas eu sei que eu tenho muito ainda que crescer, então já fiquei me coçando para participar da imersão. Já vou aqui garantir minha vaga. E Aline, quero. Inclusive, como você falou da gestão, a Evelyn, né, que é a especialista que vai falar sobre gestão, ela vai passar várias ferramentas, inclusive, para vocês aplicarem no escritório de vocês, porque a Evelyn, ela gerencia um dos maiores escritórios de Goiânia. Então, assim, não, por 197, não dá para perder, né? E eu Assim, digo, o dia todo. e eu digo assim, a gente parcela no cartão, e é um conhecimento que eu tenho certeza que vai transformar a advocacia. Por quê? Com certeza. Como a utilização do marketing jurídico também transforma a nossa advocacia, porque para mim, a minha vida é antes e depois do marketing, não tem jeito. E a gestão também, quando entrou para o escritório, transformou vários procedimentos. Mas é aquela situação, como você mesma, Aline, colocou aqui na live, a gente precisa estar sempre em ação, em movimento, porque é isso que faz você crescer, você melhorar, você cada vez mais crescer mesmo como pessoa, como Com profissional. Então, o movimento ele certeza. vai gerando isso, né? Essa ação gera isso. Então, conhecimento é sempre abundante, a gente tem que botar para dentro, depois botar para fora, é assim mesmo, né? Eu só consigo transbordar na vida do outro quando eu tenho clareza do meu propósito. Então, hoje, para que você tenha essa clareza da sua advocacia, da sua produção de conteúdo, de como você quer se posicionar, quem você quer atingir, você precisa estar em ação. Então, eu sempre vou dizer, esteja em ação. Olha o que a Vânia colocou, faz a roda girar. É exatamente isso, Vânia. Esteja em ação, porque quando eu me coloco em ação, tudo acontece. E eu acredito muito nisso. É verdade. Então, Aline, quero agradecer muito por você ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje. É uma honra. A gente não se conhece pessoalmente e eu fui, gente, na cara dura. Aline, Foi. você topa fazer uma live comigo para falar de marketing jurídico? Porque eu admiro o conteúdo que ela produz. Eu penso que ela tem muita responsabilidade. E aqui no Instagram a gente vê pessoas que não têm esse cuidado na hora de falar sobre marketing, às vezes colocam tons mais jocosos e memes, que não é o que bate comigo. Então, quando Também. eu vi a produção da Aline, eu falei, nossa,
nossa, ela tem tudo a ver comigo. Então, então foi muito bacana essa conexão Eu mesmo, né? adorei. Entre a gente. Então, quero E o dia que agradecer. eu for Espírito Santo, já quero te conhecer pessoalmente. Nossa, com certeza, vou amar. E quem sabe a gente marca uma próxima live aí nas Com próximas semanas. certeza. Vou deixar você dar sua palavra final e aí a gente encerra. Agradeço a todo mundo que esteve aqui, passou pela live, né? Essa live vai ficar gravada, não vai? Vai sim. Perfeito. Então, todo mundo que passou nessa live, esteja em movimento, comece a produzir esse conteúdo, porque você vai se tornar excelente quando você tiver muitas horas de voo, né? O piloto, ele não ficou bom com poucas horas de voo. Então, a gente só fica bom naquilo que a gente treina. Seja na produção de conteúdo, seja nas audiências, seja no atendimento ao cliente, seja nos vídeos. Eu sei o quanto é difícil gravar vídeo. Eu só tive e tenho essa desenvoltura muito boa em lives, nas minhas mentorias, nas minhas imersões, porque um dia eu comecei e eu falava para dentro, eu falava com medo, eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu era uma jovem advogada, né, saindo do mundo dos concursos, então eu tinha muito medo, sim, do que as pessoas iam dizer sobre mim, mas eu fui com a cara e com a coragem, eu sabia que a minha voz ia chegar em algum lugar e ela chegou, né? Hoje eu tenho muito domínio, né, fazer palestras, eu amo estar num palco falando para as pessoas, então, mas eu só estou aqui porque um dia comecei. Então, se você está aqui nessa live, é porque você precisava estar nessa live. E você precisava ouvir isso para você começar. E fica aqui o convite para a imersão, né? Com Que na certeza. imersão a gente vai falar muito sobre isso também. E se você não tem coragem, vai sem coragem Vai com medo mesmo, mesmo. porque vai com medo mesmo, porque é um dia depois do outro e os resultados virão. Você vai aprimorando, vai melhorando, e os resultados vão acontecer. E a gente, tenho certeza que tanto a Aline quanto eu, nós podemos te dar as mãos, te acompanhar, tirar dúvidas e te fortalecer. Então, toda segunda estamos aqui. Quem sabe uma próxima segunda eu vou receber a Aline aqui Ai, novamente. Quero já fico à agradecer. disposição. Amei! Agradecer a todos e todas que estiveram conosco. Uma excelente Beijo. semana. Tchau, Até a tchau. próxima.